Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre um assunto muito importante. Eu vim falar sobre o abuso sexual infantil. E eu trouxe uma pessoa, o nome dela é Paula Gabriela, ela é enfermeira e ela vai falar com vocês sobre 10 possíveis maneiras de identificar o abuso sexual infantil. Então, se você tem uma criança em casa, tem um vizinho, eu peço que você assista esse vídeo até o final e fique ligado no que ela vai falar, tá bom? É muito importante. Vamos lá? Olá, eu me chamo Paula Batista, eu sou enfermeira e eu vim conversar com vocês sobre 10 maneiras de identificar possíveis sinais de abuso sexual infanto-juvenil. O primeiro é mudança de comportamento. O primeiro sinal é uma possível mudança no padrão de comportamento da criança, com alterações de humor entre retraimento e extroversão, agressividade repentina, vergonha excessiva, medo ou pânico. Essas alterações costumam ocorrer de maneira imediata e inesperada. Por exemplo, você chama seu filho para tomar banho e na hora de lavar o bumbum dele, ele se retrai muito e começa a chorar e começa aquele pânico, aquela gritaria, você não entende muito bem o que está acontecendo. Isso é um sinal de que ele pode estar sendo, sim, abusado. Proximidades excessivas. A violência sexual infanto-juvenil ela costuma ser praticada por pessoas da família ou bem próxima da família na maioria das vezes. E o abusador ele precisa manipular emocionalmente a criança e o responsável da criança também. Para o responsável da criança poder sentir confiança em deixar o seu filho com aquela pessoa. Então, ele sempre vai estar muito presente, ele sempre vai ser aquela pessoa boazinha, aquela pessoa compreensiva, que vai estar ali para te ajudar, para sempre quebrar o seu galho e possivelmente esse pode ser o abusador do seu filho. O terceiro sinal é comportamentos infantis repentinos. É importante observar as características de relacionamento social que o seu filho tem. Se, por exemplo, um jovem começar a ter comportamentos infantis dos quais já abandonou, por exemplo, voltar a fralda, voltar a chupeta, não só o jovem, mas a criança também, voltar a fralda, voltar a chupeta, voltar a querer, por exemplo, dormir com os pais, se dormia antes, ou infantilizar na roupa, é uma coisa que provavelmente o seu filho já largou e ele está querendo aquilo de volta. É um possível sinal de que o seu filho pode estar sendo abusado. O silêncio predominante. Para manter a vítima em silêncio, o abusador costuma fazer ameaças de violência física e mental, e além de chantagens. Como que isso acontece? Esse carinho que a gente está essa brincadeira nossa é segredo. Se você contar para sua mãe e para o seu pai, por exemplo, se a criança gosta muito de jogar videogame, eu vou quebrar o seu videogame, ou eu vou bater na sua mãe, ou eu vou matar o seu cachorro. Ele sempre, como ele manipula aquela criança, aquele adolescente, o abusador vai saber como chegar na criança, como chegar naquela pessoa de uma maneira que faça ela travar. Ele vai saber o que faz aquela pessoa travar. Ou eu vou bater na sua mãe, vou matar sua mãe, vou matar o seu irmão, vou matar o seu pai, vou matar seu cachorro, vou quebrar seu videogame, vou, sei lá, pegar o seu melhor amigo. Enfim, ele sempre vai usar de alguma chantagem para manter essa criança em silêncio, manter essa criança silenciada. O quinto sintoma, o quinto sinal, né, na verdade, é mudança de hábitos súbitas. A criança vítima de violência e de abuso e exploração sexual, ela começa a apresentar alterações dos hábitos repentinos. Por exemplo, ela tem muito sono, ela tem começa a ter falta de concentração nas aulas, a aparência começa a ficar descuidada. Esses são alguns indicativos de que está acontecendo alguma coisa errada e precisa sim de uma atenção. O sexto sinal são comportamentos sexuais. O que é isso? É você perceber que o seu filho ele está tendo um interesse repentino por questões sexuais. Ele começa a fazer brincadeiras de cunho sexual, usa palavras com cunhos sexuais.
ele se refere às partes íntimas em desenho ou em conversas, em diálogos, isso é um grande indicativo de que está acontecendo uma situação de abuso. O sétimo sinal são os traumatismos físicos e os traumatismos clínicos, né? Que os vestígios mais óbvios da violência sexual nos menores de idade são marca de agressão, DSTs, gravidez nas meninas, nas mais jovens, por exemplo, são as principais manifestações clínicas e são usadas como prova, né? Porque são coisas que não tem como você inventar. Então, essas são usadas como provas na justiça. O oitavo sinal são as enfermidades psicossomáticas. O que eu quero dizer com isso? É quando a criança começa a ter muita dor de cabeça, começa a ter algumas erupções na pele, vômito, dificuldade digestiva. É tudo de fundo psicológico e emocional. Não tem um quadro clínico exato. É aquele tipo de doença que você leva no médico e o médico diz que você não tem nada. Isso pode ser um problema emocional e pode ser sim de um sinal de abuso sexual que essa criança está sofrendo. Tem agora um nono sinal, é um sinal que acontece muito, infelizmente, por vários motivos, e é um sinal que geralmente o responsável da criança se sente culpado, que é a negligência. Por muitas vezes o adulto precisa trabalhar fora o dia inteiro, a mãe trabalha fora o dia inteiro, o pai trabalha fora o dia inteiro e precisa de uma pessoa para cuidar dessa criança. E é aí que entra a oportunidade do abusador. Então, o abuso sexual acontece acompanhado, às vezes, de quando a criança sofre maltrato e dentro de casa, né? E tem aquele, por exemplo, a criança sofreu apanha muito dentro de casa, o abusador se aproxima da criança, falando que vai cuidar, que vai proteger, e enfim, ele se aproxima da criança usando essa negligência do seu responsável. Então, essa negligência é basicamente deixar o menor vulnerável para que esse tipo de pessoa chegue perto dele. E o 10º sinal é a frequência escolar. Se você observa que o seu filho está tendo uma queda injustificada da frequência escolar, se ele está tendo um baixo rendimento, o que está causando a dificuldade nele, porque um dos sinais é a falta de concentração, ele não consegue se prender na aula, ele não consegue entender acompanhar o que a professora está ensinando, ele começa a ter dificuldade de aprendizagem. Isso é um sinal de que você deve se atentar para o que está acontecendo. O adulto tem que estar atento a se o seu filho está com pouca participação nas atividades escolares, então é muito importante esse diálogo entre pais e escola para você conseguir entender de fato o que está acontecendo com seu filho. Eu não estou falando para vocês que se a criança apresentar um desses sinais, ela está sendo abusada, mas vale a atenção, vale a investigação do responsável. Às vezes pode ser o abuso sexual, às vezes pode ser outra coisa, mas é sempre importante investigar o que está acontecendo com seu filho, a gente tentar entender o que está acontecendo. Todo abuso sexual, a vítima vai tentar se manifestar de alguma forma. Ou vai ser um desses sinais, ou vai ser da própria maneira da pessoa, da criança. Às vezes a criança vai falar abertamente para você, ela vai tomar coragem e falar abertamente, ou às vezes ela vai começar a dar sinais e a gente precisa ter atenção e aprender a ler o que o nosso filho está falando. Então, uma arma muito boa contra o abuso infantil é você dar abertura para o seu filho conseguir falar com você,
e conversar, contar o que acontece. Você precisa sempre se interessar na vida do seu filho, perguntar o que aconteceu na escola, perguntar com quem ele brincou, perguntar sobre o dia a dia, para você começar a colher informações do que o seu filho faz quando você não está perto dele. Você precisa saber ter esse tipo de controle e esse tipo de diálogo com seu filho, ter um diálogo bom com o professor, para ele saber, para você saber como que o seu filho se comporta longe de você, para você saber como se comporta na escola. E é isso, a gente precisa mesmo desse diálogo. Se você assistiu até o final e identificou algum desses itens citados no comportamento do teu filho ou de alguma criança próxima, eu peço que você não se cale, denuncie, Disque 100. Nós não podemos nos calar diante desse cenário, ok? Tchau, tchau.